Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro dia de apresentações de TCC da turma de Biomedicina 2020.1 da Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial. Eu sou o professor Heitor, agradeço a presença de todos os alunos e demais professores aqui na sala de defesa. Comigo estão presentes a professora Alessandra Furtado Nicoletti, coordenadora do curso, e a professora Daniela Roca Zequete, professora do curso e avaliadora. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então hoje nós vamos ter a primeira noite de apresentações de TCC. Lembrando que a nossa reunião ela está sendo gravada e a gravação de cada uma das apresentações será posteriormente disponibilizada no YouTube para que vocês possam compartilhar com os amigos, com os familiares, cada uma das apresentações. Lembrando que o nosso cronograma de hoje, ele traz para a gente as seguintes apresentações. Às 19h15, teremos o uso da técnica de microagulhamento para tratamento do melasma com a graduanda Aline de Souza Afonso. 19h30, diagnóstico clínico da doença de Crohn em homens adultos, com o graduando Arthur Ferreira de Campos. 19h45, o transtorno da ansiedade e sua alteração no sistema cardiovascular, com o graduando Caio de Souza. 20h, diagnóstico clínico laboratorial da varicela zoster em idoso, com a graduanda Davelin de Lima. 20h15, diagnóstico clínico laboratorial na diabetes mellitus tipo 2 e prevenção da síndrome metabólica, com a graduanda Francis Barbosa Mendes. 20h30, diagnóstico da acne hormonal em adolescente com síndrome do ovário policístico, com a graduanda Isabelle Rangel. E às 20h45, eu tenho aplicação de ácido hialurônico no tratamento estético facial com a graduanda Jéssica Ribeiro Martins. Pessoal, lembrando que cada um dos graduandos tem 10 minutos de apresentação. Será adicionado um relógio na apresentação de vocês para vocês monitorarem o tempo. E cada um dos membros da banca terão 5 minutos para arguição. Após todas as apresentações, os membros da banca irão se reunir para discutir a pontuação que os alunos terão acesso pelo portal a partir do dia 21, certo? A Lê gostaria de falar alguma coisa para os nossos alunos, Dani também. A Lê? Quer primeiro? Não, pode falar, Dani. Gente, vocês sabem do orgulho que eu tenho de ter sido professora de vocês. Muita sorte, tenho certeza que vocês darão um show aí no trabalho. A gente fica muito emocionado de poder participar da banca de vocês. E muita sorte para todos que vão apresentar hoje. Boa noite a todos. Uma coisa que eu não me canso de falar, que é a nossa primeira turma, né, de biomedicina. E isso só nos enche de orgulho, né? Porque a nossa primeira geração de biomédicos aí saindo da unidade. A gente fica contente porque nós teremos aí muitos profissionais, mas também com um pontinho de saudade de todos, né? Então, estou muito contente de estar participando desse momento e boa sorte a todos e sucesso. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo deixar os microfones no mudo e só permaneça aberto o microfone da apresentadora. A primeira a apresentar é a Aline de Souza Afonso. Aline, eu vou colocar a sua apresentação aqui. Só um minutinho. E no momento que nós iniciarmos a apresentação, você tem 10 minutos para concluí-la. Tá ok. Boa sorte. Obrigada. Pode começar. Olá, boa noite, professor Heitor, professora Alessandra, professora Dani, aos meus colegas de sala e a todos os convidados presentes. Meu nome é Aline, eu sou do curso de Biomedicina
E o tema da minha apresentação é sobre o uso da técnica de microagulhamento no tratamento do melasma. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela presença. Bom, antes de falar sobre a técnica, precisamos entender o que é o melasma. Melasma, ele é considerado um transtorno dermatológico adquirido de caráter predominantemente estético, que causa transtornos psicológicos e afetam a vida pessoal de muitas pessoas que a possuem. Essa mancha tem uma cor acastanhada, causada pela produção excessiva de melanina. O que acontece é que o melanócito, que é a célula responsável pela produção de pigmento, ela fica disfuncional. Isso significa que qualquer estímulo, por menor que seja, faz com que essa célula produza mais pigmento que o normal, formando então o melasma. Esse problema pode surgir em vários lugares específicos da pele, como o rosto, que é o lugar mais comum, principalmente nas bochechas, testa e acima dos lábios, ou em vários lugares do corpo também, como braços, pernas e colo. É muito comum em mulheres entre os 20 e 50 anos, porém podem afetar os homens também. As causas dessa mancha possuem uma relação direta com o sol e com a luz visível, aquela que vem dos aparelhos eletrônicos, como o celular e das lâmpadas. Além disso, os desequilíbrios hormonais também podem colaborar para seu aparecimento, como os que acontecem durante a gravidez, por exemplo. Outro motivo é o uso de anticoncepcional e de outros medicamentos que afetam a parte hormonal e fatores extras, como o estresse e a poluição, também acabam entrando na lista de causas. Ainda não existe uma cura para essa disfunção. No tratamento estético, conseguimos ter o controle. E um dos tratamentos que obtém um ótimo resultado é o microagulhamento. O microagulhamento, ele baseia-se em um método no qual se utiliza um dispositivo contendo em média de 300 microagulhas, medindo de 0,5 a 3 centímetros de comprimento, como essa da fotinha aí do banner, que perfuram o extrato córneo, gerando microperfusões sem causar dano à epiderme, promovendo estímulo na produção de colágeno. Estudos demonstram que ao realizar o rolamento do aparelho por 15 vezes seguidas sobre a região desejada, resultará em média 250 orifícios por centímetro quadrado. Após a realização da técnica, a pele pode apresentar leve descamação, vermelhidão, ardor e um leve edema, além de sensibilidade ao frio, calor e principalmente ao sol. Não é recomendado o uso de nenhum protetor solar até 12 horas após ter realizado a sessão. Após o período, o protetor solar ele é obrigatório. Esses dados vale salientar que a ingestão de água é essencial para manter a pele saudável e potencializar de qualquer tratamento estético. Bom, a técnica ela age de duas maneiras, estimulando a produção natural de colágeno e o aumento da permeação de ativos, pois ao rolar o aparelho, os microcanais gerados permitem uma maior absorção dos cosméticos e ativos despigmentantes aplicados em seguida. Alguns atores citam um aumento de permeabilidade de até 80%. Outros, mais audaciosos, citam um aumento de 500%. Com isso, são liberados fatores de crescimento que favorecem a proliferação celular, em especial os fibroblastos, e, consequentemente, a síntese das proteínas e sustentação. Restaura a junção queratinócito e melanócito, normaliza a melanogênese, melhora a saúde dos melanócitos, estimula macrófagos a destruírem os grânulos de melanina, não degrada a melanina e melhora a comunicação celular. Os ingredientes ativos presentes nos produtos de tratamento podem alcançar as partes mais profundas da pele, com mais eficiência do que se eles fossem aplicados apenas de maneira tópica. A técnica parece simples, porém requer conhecimento em biossegurança, anatomia, fisiologia, patologia e, sobretudo, manusear bem o instrumento, a fim de evitar lesões, infecção, contaminação. Importante lembrar também que o aparelho ele é descartável, não pode ser reutilizado. Assim como toda técnica e procedimento, seja estético ou não, o microagulhamento também possui suas contraindicações, sendo elas câncer de pele, teratose celular, verrugas, infecção de pele, uso de anticoagulante, quimioterapia, radioterapia, diabetes, rosácea ativa, acne ativa, uso de isotretimina oral
com pausa menor que 6 meses e pele queimada de sol. Para se ter um bom resultado, é necessário realizar o mínimo de 5 sessões, com intervalos de 30 dias. Por isso, vai depender bastante da avaliação do profissional. Bom, portanto, por meio da pesquisa e análise da literatura disponível até a presente data, foi observado que durante o procedimento de microagulhamento, os ingredientes ativos usados nos produtos podem alcançar as partes mais profundas da pele com melhor eficiência do que quando aplicado apenas de maneira tópica. E mesmo não tendo uma cura, com o tratamento correto e cuidados diários, há sim o controle e melhora dessa hiperpigmentação. Acabou! Muito bom, Aline. Parabéns. Você ainda tem 5 Obrigada. minutos correndo. Se você quiser utilizá-los. Eu acho que eu resumi bastante do que se trata o procedimento, mas se tiver algumas perguntas, eu respondo sem problema. Mas acho que tudo que eu queria falar eu consegui resumir aqui nesse texto. Maravilha, parabéns. Bom, vamos para as considerações da banca. Vamos começar com a nossa coordenadora, a professora Alessandra. Boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigada, boa noite. Eu vi que você colocou que é comum entre pessoas de 20 a 50 anos, mas existe uma orientação da idade ou não? Uma adolescente, por exemplo, pode, se caso ela tiver um melasma? Pode aparecer, porém é menos incomum, porque se for uma questão pelo sol, ele aparece conforme a exposição solar. Então, por isso que pessoas mais jovens acabam não tendo melasma, porque requer um tempo para essa estimulação solar para poder ocasionar o aparecimento da mancha. E por se tratar também de questão hormonal, como gravidez, anticoncepcional, então é uma coisa que aparece mesmo a partir dos 20 anos. Geralmente, adolescente, crianças não possuem esse tipo de hiperpigmentação. Certo, perfeito. E existe contraindicação, mas existe reações adversas, assim? Uma pessoa pode desenvolver alguma coisa durante o processo? Pode. Na verdade, o que pode acontecer? Pode acontecer uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é um efeito rebote. Então, se a pessoa manusear o aparelho incorreto, ou de repente colocar algum ativo ácido incorreto, pode gerar um efeito rebote e um processo inflamatório grave e ter essa hiperpigmentação da mancha. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Obrigada, parabéns. A você. Obrigada. Professora Daniela. Aline, parabéns. Gostei bastante do seu trabalho. Eu só tenho uma dúvida. Como que a gente faz com pacientes que têm doença autoimune, por exemplo? Sim, tem que ter muito cuidado. Então, tem algumas contraindicações. Na verdade, a pele tem que estar íntegra. Principalmente quem tem doença de pele, vitiligo, outras doenças de pele, não pode ser feito, né? Então, a pele tem que estar íntegra, não pode estar com acne ativa. Tem muitas contraindicações nesse tratamento de microagulhamento, porque ele já gera um processo inflamatório muito grande. Então, se a pele não estiver íntegra, é recomendado outro tipo de tratamento. Eu acho que é interessante até você continuar pesquisando isso, quem sabe é um trabalho de mestrado, porque, de repente, você pode pensar numa pessoa com doença autoimune que pode ser agravada a partir do microagulhamento. Não sei se isso faz sentido, mas acho que é uma pesquisa legal aí para ser feita. Faz sentido, Dani, realmente. É um procedimento novo, né? Então, assim, não tem muito estudo baseado nessa técnica. Sim. E tem muita coisa para descobrir, com certeza. Legal, parabéns, gostei bastante. Obrigada. Aline, meus parabéns. O seu trabalho foi excelente em cada um dos pontos da execução. Eu acompanhei o TCC etapa 2 de vocês e acompanhei a sua produção de banner, li o seu trabalho. Seu trabalho ficou muito bem escrito, eu acho que você vai ter um futuro brilhante. E fala pra gente da importância, por favor, de que um microagulhamento seja feito por um biomédico, uma pessoa especializada em biomedicina, e não por alguém que conhece somente a técnica, né? Qual a importância aí da biomedicina para essa técnica de microagulhamento? Exatamente, porque além de você saber da técnica,
você tem que conhecer os efeitos fisiológicos, então você tem que entender de fisiologia, anatomia, coisas que outros profissionais não entendem. Muita gente, inclusive, acaba fazendo esse procedimento em casa, vê pela internet, e é muito perigoso, porque é um procedimento que causa sangramento de pele, então tem que ser feito por um profissional, justamente por entender qual é o processo de inflamação e cicatrização dessa pele pós-procedimento. Perfeito. Aline, aproveitando essa linha aí, para você, como foi fazer esse trabalho? Conta pra gente. Que dificuldades que você teve, o que você conseguiu superar? Certo. Eu escolhi esse tema por ser um tema que eu trabalho, eu sou formada em estética, e melasma é uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas, então as pessoas ficam tristes, né, por ter... E tem difícil tratamento também. Então, eu procurei falar desse tema que é novo, mas que a gente consegue ter um resultado legal e para ajudar mesmo, né? Por eu entender, claro, eu já tenho uma certa experiência, e para desvendar mais sobre melasma, que é uma coisa tão difícil de tratar. Perfeito. Excelente. Muito obrigado. Paula. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Boa Aline. noite. Vamos lá. A nossa próxima apresentação é do aluno Arthur. O Arthur já está por aí? Sim, estou vendo que ele está aqui. Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Na medida do possível, tudo bem. Muito nervoso, muito ansioso? Um cadinho, viu, professor? Excelente. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? A gente ainda tem alguns minutinhos que sobraram da apresentação da Aline. Se os avaliadores quiserem falar alguma coisa também. Para mim foi o suficiente, Heitor. Tá tudo certo. Para mim também, Heitor. Perfeito. Então vamos lá, senhor Arthur? Vamos. Então peço para que todo mundo desative os microfones, só fique o Arthur com o microfone ativado. 10 minutos de apresentação, boa sorte. Bom, primeiramente, boa noite a todos, meus professores que estão presentes, os meus colegas de classe e aos convidados também, uma ótima noite. Meu nome é Arthur Ferreira de Campos e apresentarei este trabalho constituído em um estudo sobre as causas e diagnósticos da doença de Crohn em indivíduos do sexo masculino em fase adulta. A doença de Crohn trata-se de um processo inflamatório, este podendo ser crônico ou agudo, que tem como principal área de acometimento o trato gastrointestinal, mas não sendo a única. As áreas observadas frequentemente com o maior número de casos afetados são o intestino delgado e o intestino grosso, seguido por manifestações perianais e extraintestinais associadas ou isoladas que acometem pele, articulações, olhos, fígado e trato urinário. Portanto, como é possível a observação, não há padrões referentes à apresentação de sintomas ou localização da doença, dificultando o diagnóstico da patologia. Segundo artigos, a doença está diretamente ligada à flora comensal normal, atribuídas a fatores ambientais, externos ou genéticos, responsáveis por tomarem um papel patológico capaz de ativar o aparato imunológico local. Ativando o aparato imunológico local, as composições dos receptores que compõem o sistema imunológico apresentam um desencadeamento em sequência, reagindo em resposta ao fator etiológico, não reconhecido pelo sistema, em uma tentativa de manter o equilíbrio entre a bactéria e o epitélio na mucosa intestinal. O resultado obtido desta reação, não sendo esperado pelo sistema, influi nos primeiros sintomas e características da doença. Observa-se também nesses primeiros sintomas como diarreia, desconforto abdominal, e alguém com olhos abertos.
Posso continuar? Por favor, pode continuar. Então, observa-se que nesses primeiros sintomas, como diarreia e desconforto abdominal, o paciente ainda não se apresenta para exames, sendo difícil a contenção da doença, que rapidamente vai avançando seu estado clínico de agudo para crônico. A doença de Crohn é predominantemente encontrada e diagnosticada em indivíduos do sexo masculino em fase adulta. Devido ao diagnóstico tardio, na maioria dos casos, em estado crônico já. Na maioria das vezes, os sinais iniciais da patologia são ignorados, tendo sua importância minimizada pelos portadores e até mesmo confundidos com outras patologias. Neste caso, a presença sintomática da doença são relatadas dores abdominais, diarreias crônicas, febre, perda de apetite e de peso. Alguns fatores podem ser relacionados ao desencadeamento desta patologia. Estes são diabetes, tabagismo, contágio do vírus, do sarampo, alimentação, obesidade, vacinas, apendicectomias, estresse emocional, psicológico. Também não se pode descartar a hipótese hereditária, uma vez que todos afetam o sistema imunológico, dificultando o reconhecimento da patologia presente na alteração de micro-organismos da flora comensal normal, que já é habitante do nosso corpo. A doença de Crohn, caso não seja descoberta, pode comprometer também muitas outras áreas, causando cálculos biliares, exposição inadequada de nutrientes, infecções do trato urinário, cálculos renais e fístulas. São perfurações do intestino que podem drenar para a região perineal. Como observado na imagem que ilustra no banner, o processo da inflamação para a fístula se dá em um curto período de tempo, sendo possível acometer outros órgãos ao redor de maneira extremamente rápida e imperceptível para o paciente. Os primeiros sintomas começam a aparecer e como eu disse, não se é dado um valor aos mesmos, propiciando que a doença se alastre e transpareça para casos mais severos. Assim, tem que fazer um tratamento medicamentoso mais agressivo ou a intervenção cirúrgica. Normalmente, a intervenção cirúrgica se dá com a presença das já citadas fístulas ou por causa de uma obstrução intestinal. O diagnóstico da doença de Crohn, apesar de não haver realmente um consenso, um exame laboratorial que seja específico apenas para essa doença, ela é feita com base na análise de determinados exames clínicos, como antecedentes familiares, amnese, exame físico, patológico completo, endoscópico, radiológico, laboratorial e histológico. Essas manifestações clínicas são observadas frequentemente, sendo de natureza inflamatória, obstrutiva e fistulizante, propondo assim diagnósticos de maior ou menor gravidade. Como nós sabemos, a doença de Crohn ela não tem cura, mas sim tratamento. E esse tratamento é feito por meio de anti-inflamatórios, corticoides, imunossupressores e antibióticos, sendo utilizados para retardar a progressão da doença. Se essas medidas não forem eficazes, aí sim é necessário a cirurgia, que é chamada de ressecção intestinal. Além disso, pacientes com doença de Crohn, elas têm uma maior tendência a desenvolver o câncer coloretal. Então, elas têm que fazer um exame periódico para manter esse entendimento do seu próprio corpo. Concluindo, é possível notar que a doença de Crohn é uma patologia de complexo diagnóstico, principalmente em sua fase inicial. Em sua maioria, ao ser diagnosticada, está em sua forma crônica, sendo focal ou multifocal, e atingindo o trato gastrointestinal com variantes graus de severidade. Embora a doença de Crohn tenha sua etiologia desconhecida, até o momento estudos apresentam associação ao caráter autoimune e multifatorial, emergindo fatores externos, imunitários, ambientais e genéticos. Os sinais e sintomas da doença de Crohn podem ser observados em duas fases: a fase ativa
onde há a presença de sintomas como dor abdominal, diarreia, anorexia, perda de peso, entre outros. E a fase silenciosa, onde há a remissão da doença controlada por meios medicamentosos. O tratamento da doença de Crohn envolve um severo controle alimentar, terapia farmacológica e, como eu disse, até a intervenção cirúrgica. Mesmo assim, é possível sim que o indivíduo portador da patologia da doença de Crohn tenha uma vida tranquila, ausente de sintomas físicos, caso ela siga devidamente o tratamento indicado pelo médico e executando os exames periódicos para acompanhamento do seu quadro. E é isso. Obrigado. Excelente, Arthur. Vou passar a palavra para os membros da banca. Professora Alessandra. Oi, Arthur, boa noite. Parabéns. Apesar do nervosismo, foi bacana a sua apresentação, foi muito legal. É mais uma dúvida, assim, a doença, ela é identificada através dos sinais e sintomas, né, que o paciente começa a apresentar. Mas através de um exame de imagem, é possível ter uma suspeita de que essa pessoa terá a doença? Ou só quando ela já apresenta esses sinais e sintomas? Então, os exames de imagem eles são fundamentais para o diagnóstico da doença. O único problema é que ela é uma doença que pode se parecer com muitas outras patologias, mas em seu estado mais agravado, ela pode sim ser detectada através de exames radiológicos, através da endoscopia mesmo, e é isso. Estou muito nervoso, desculpa. Imagina. Então, no exame de imagem, ela só vai ser identificada quando o paciente já está num grau avançado. Se ele estiver num grau leve, pode ser que ainda não apareça nesse exame. Isso. Entendi. Tá bom, obrigada. Professora Daniela. Arthur, boa noite, parabéns para você, gostei do seu trabalho. Eu só tenho uma dúvida. Nessa investigação toda que você fez durante seu trabalho, o que você faria como biomédico? Ou qual exame você acha que seria fundamental? A gente sabe que não existe um exame que faria o diagnóstico da doença. Mas naquilo que você estudou, o que você acha, talvez, um exame que a gente pudesse começar a investigar que fosse mais, que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico? Bom, eu diria que como ela é uma doença que se percebe muito mais na forma crônica, eu acho que o exame histológico seria o mais assertivo para isso. Eu acho que seria uma amostra histológica mesmo, feita na lâmina. Eu acho que seria o meio mais seguro de identificação. Fora a própria colonoscopia e os outros exames que são todos feitos em conjunto, né? Mas se fosse para apontar um, eu acho que eu faria o exame histológico da paciente. Não, ok, eu entendi o que você falou. Eu acho perfeito, estou orgulhosa de você, porque é por aí mesmo. Mas a questão é, você acha que teria outra coisa, além dos exames esses que você falou? Talvez algum diagnóstico que fosse mais específico, alguma coisa que você continuaria estudando, que você acha que vai ter um resultado? É pessoal, tá? A pergunta é pessoal. Sim, eu entendi, professor. Então, como ela é uma doença que ela não afeta uma única parte, ela pode afetar um quadrante do estômago e uma parte afeta a outra. Tanto que o exame, tanto que a cirurgia é feita, é removida aquela parte que está comprometida e se liga às duas partes que estão sãs.
Com base nisso, foi muito por isso que eu escolhi esse tema também, porque ela não tem... a doença de Crohn ela é meio que uma incógnita nesse princípio, entendeu? Mas você conseguir identificar ela nesse estágio, eu acho que é muito complicado. Um exame que fosse apontado mesmo especificamente para ele, eu acho que ainda precisa de muito mais estudo, professora. Eu não vou saber te apontar alguma coisa por esse único motivo mesmo. Perfeito. Porque... Joia, muito obrigada. Parabéns, viu? Obrigado, professora. Arthur, meus parabéns. Sua apresentação foi excelente, seu trabalho ficou bem interessante. Agora, eu quero saber de você o seguinte: você comentou seus objetivos e tudo mais, mas efetivamente, por que a doença de Crohn te motivou a fazer o seu trabalho de TCC? A doença de Crohn, ela me motivou porque eu não lembro, não sei se vocês se lembram, mas em fevereiro do ano passado, o meu pai ele quase morreu por diversas complicações recorrentes da diabetes. Ele ficou internado bastante tempo, durante o período de aula mesmo, a Dani me deixou um tempo em casa sem poder frequentar as aulas, e essa é uma das patologias que foi confirmada no tratamento, que graças a Deus ele se recuperou, ele está bem, está com tudo controlado, mas foi mais isso que me motivou. Perfeito, excelente. É bom ver quando vocês encontram o eu pesquisador dentro do eu pessoa, né? Algo que você passou na sua vida como pessoa fez o seu ser pesquisador biomédico despertar dentro de você. Parabéns, muito bom. Fico muito feliz com o seu trabalho. Muito obrigado, professor. E eu que agradeço. Pessoal, a gente vai continuar aqui nas apresentações. O nosso próximo trabalho é do aluno Caio de Souza. O Caio já está presente na nossa sala? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, senhor Caio? Tudo bem. Perfeito. Caio, são 10 minutos para sua apresentação. Tem um reloginho no alto do seu slide, cronometrando esse tempo. Fica tranquilo. 10 minutos são suficientes. Boa sorte e vamos iniciar? Vamos. Perfeito. Boa sorte, Caio. Obrigado. Pessoal, por favor, fechem os microfones e só deixem o microfone do Caio aberto. Boa noite a todos. Vou falar do transtorno da ansiedade e da sua alteração no sistema cardiovascular. O transtorno da ansiedade é uma psicopatologia onde ela se apresenta como um estado de tensão emocional elevado. Indivíduos que vivenciam essa patologia descrevem algumas características, como inquietação, temor, insegurança e estresse. Essas condições consequentes levam esses indivíduos a uma autolimitação de uma série de ocorrências em respostas a riscos reais ou percebidos, decorrentes de uma experiência negativa ou traumática. Porém, a ansiedade excessiva pode evoluir para um transtorno de ansiedade generalizada ou ataque de pânico, os dois tipos mais comuns de ansiedade. O ataque de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem em crises inesperadas de desespero e medo intenso de algo. O transtorno de ansiedade generalizada ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos. Os sintomas são de preocupação e medo extremo, diante de situações simples da rotina do dia a dia. Há diversos fatores envolvidos em uma resposta aguda a essa psicopatologia. Isso desencadeia uma série de eventos no mecanismo de ação do organismo. As funções somáticas e neuroquímicas, elas sofrem alterações.
uma sucessão de ocorrências se ativa por mecanismos neurohumorais. Elas podem ser adaptativas no começo, mas sua prolongação ou maior intensidade de estimulação é prejudicial para o coração. Essas respostas às características da ansiedade incluem a ativação do eixo hipotálamo e pituitário adrenal, que provoca a liberação do hormônio liberador de corticotropina, regulador do estresse. Em seguida, a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, responsável por estimular a medula suprarrenal. Esses hormônios são um caminho importante do sistema nervoso autônomo, que envia pulsos elétricos ao coração. Tanto a adrenalina como a acetilcolina, liberadas no organismo devido ao estímulo da medula suprarrenal, causam a vasoconstrição e aumento dos batimentos cardíacos e pressão arterial. O sistema nervoso autônomo passa por processos adaptativos em ocorrências cardiovasculares. A frequência cardíaca aumenta sob a influência do hormônio circulantes ligados à condução elétrica, como o nó sinusal, nó sinoatrial, feixe de His e fibras de Purkinje. Quando os indivíduos passam por um transtorno de ansiedade, altera essa frequência cardíaca, comprometendo o funcionamento do intervalo RR, que é o intervalo entre uma batida e outra. Essa variação exerce uma diminuição desse intervalo e, consequentemente, o aumento dos batimentos cardíacos, que estão relacionados à influência que o sistema nervoso tem sobre o controle do nó sinusal. Esse aumento da frequência devido à ansiedade pode levar o indivíduo a um ataque cardíaco. Com os ritmos elevados, o coração não consegue bombear com eficiência o sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. Portanto, pelo organismo entender que há uma resposta a riscos reais ou percebidos devido à ansiedade, se libera a adrenalina. Essas respostas constantes podem conduzir a uma falência cardíaca, arritmia grave, muitas vezes decorrentes do infarto agudo do miocárdio. O tratamento da ansiedade relacionado a uma fisiopatologia terá que ser direcionado especificamente para cada patologia. O profissional psicólogo, através de terapia, ajuda o paciente a entender os fatores do dia a dia que desencadeiam a ansiedade, para que reduza seus sintomas. O cardiologista, através de exames preliminares, verifica alguma desordem no sistema cardíaco. O acompanhamento precoce e simultâneo é de fundamental importância para o tratamento do diagnóstico. Portanto, a grande relevância da conexão da ansiedade com o sistema cardiovascular, tendo em vista uma das principais causas de mortalidade, não só no Brasil, como no mundo, são as doenças cardiovasculares, que têm como um dos fatores de origem o transtorno da ansiedade. Acabei, professor. Excelente, Caio. Você tem mais 4 minutinhos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, já concluí, já. Perfeito. Parabéns, Caio. Obrigado, professor. Começando, então, a avaliação do aluno Caio Souza. Professora Alessandra. Oi, Caio, boa noite. Oi. Parabéns. Boa noite, obrigado. Ansiedade, acho que não sei, eu acho que todos nós sofremos um pouquinho dela, né? É uma doença social que relacionada ao nosso dia a dia, bem difícil, né? Essa pressão que a gente tem social aí de trabalho e tudo mais, acaba levando a gente a esse transtorno. Isso. Você falou que, né, cada profissional tem a sua forma de tratamento, psicólogo, psiquiatra, né, dentro da medicina. Como é que você vê, como é que o biomédico pode atuar dentro desse transtorno de ansiedade? No caso biomédico, vai intervir nos casos mais graves da ansiedade, através de exames que são solicitados, como CKMB, CKBB, que é creatina quinase. São exames que vão identificar alguma desordem do sistema cardiovascular. Certo, através de exame, né, laboratorial. Isso. Interessante.
E por que a escolha da ansiedade? Tá certo que é uma doença, uma doença comum aí na sociedade como um todo, né? Então, no período de escolha do tema, né, uma pessoa muito próxima foi diagnosticada com ansiedade e me relatou alguns sintomas, dentre eles o voltado para o sistema cardíaco. E aquilo me provocou uma curiosidade e procurei usar como tema, porque assim como eu tinha essa curiosidade, outras pessoas poderiam ter. Então, acho que foi praticamente por isso. Tá certo. Obrigada, Caio. Parabéns. Nada. Obrigado. Caio, parabéns, gostei do... Estou. Atravessei. É que eu estou aqui pensando, você falou, a professora Alessandra perguntou dos exames, e aí você comentou de 2 enzimas. Essas enzimas, elas também são um diagnóstico para infarto. Como é que eu faço diferenciação, então, de um infarto a partir de transtorno de ansiedade ou de um infarto por qualquer outro motivo? Então, nos estágios mais avançados da ansiedade, elas vão, o nível dos exames, eles vão estar alterados, bem muito alterados. Então, provavelmente, a creatina quinase vai estar um valor muito acima, porque a pessoa sofreu um ataque cardíaco. E dentro de como você faz o exame, esse período de tempo vai estar constando ainda no exame. Tá, só que ele é um exame, você está falando de CPK. CPK é um exame que ele é geral, ele não é específico cardíaco. E a gente tem enzimas que são mais específicas, mas aí a gente também não consegue diagnosticar a causa, né? A gente não, pelo exame, pela enzima, a gente não consegue diagnosticar a causa. Eu acho que existe, isso daqui é opinião minha, mas existe um trabalho conjunto, a gente não consegue fazer diagnóstico por causa, a não ser que você faça um estudo multiprofissional e direcionado para isso, mas saber a causa através de um exame, só aprofundando, através de enzimas, a gente não consegue. Sim. Legal, gostei, bastante. Obrigado. Não. Caio, boa noite. Excelente apresentação, parabéns. Muito seguro da sua apresentação. Mas a minha pergunta é mais uma curiosidade, né? Você escolheu o tema ansiedade e eu quero saber como você está nessa apresentação, doutor Caio. Qual é o seu nível de ansiedade nesse exato momento? Então, professor, depois de me aprofundar no trabalho, é breve, porque tem casos aí que, quando a pessoa sofre um ataque cardíaco, o risco de desenvolver um infarto é muito grande. Então, a minha é leve. Você não vai infartar na apresentação de TCC, né? Não. Excelente, Caio. Muito obrigado pela sua apresentação. E a nossa próxima apresentação é da aluna Davilin. Davilin já está na sala? Eu. Olá, boa noite. Boa noite. Davilin, 10 minutos para sua apresentação. Lembrando que vai ter um reloginho no seu banner mostrando esse tempo para te auxiliar na administração, tá bom? Tá bom. Boa sorte e vamos lá. Obrigada. Boa noite. Vou falar sobre o diagnóstico clínico laboratorial da varicela zoster em idoso, tá? O meu tema, ele aborda a importância de compreender o diagnóstico da varicela zoster em idoso, tendo como objetivo analisar o diagnóstico precoce e suas complicações. Para um melhor diagnóstico, em seguida, será apresentado os agravantes da varicela zoster e também compreender a vacinação que é dada em idosos acima de 50 anos. E em seguida, falarei também sobre o diagnóstico clínico laboratorial, tá? O vírus da varicela zoster é causado pela reativação do vírus da catapora, levando a uma inflamação no glânglio nervoso, onde o vírus se aloja. O vírus é mais comum nos idosos acima de 60 anos, pois no envelhecimento causa a baixa da imunidade, onde o vírus é manifestado.
Essa manifestação dura em torno de 7 a 10 dias. Neste período, ela é contagiosa. Geralmente, causa dor, as lesões são avermelhadas, ela acomete no rosto, nas costas ou nas costas. Por ser uma região mais comum e geralmente é seguida de vesículas. As vesículas acometem o nervo após esse aparecimento, de um lado só do corpo, e causando dor intensa que pode levar às lesões, que pode levar meses ou até mesmo anos. A reativação da varicela zoster no glândulo geniculado ao nervo facial é a segunda causa mais comum na paralisia facial, não traumática, porém, acomete o ramo oftalmático, eu não consigo falar o nome. Enfim, envolve o nervo facial auditivo, podendo chegar a casos mais graves ou fatais, levando o idoso a uma internação prolongada, podendo atingir órgãos, causando complicações hematológicas, neurológicas, respiratórias, cutânicas, hepáticas, gastrointestinais, urinárias e ósseas. A neurologia pós-herpética pode se manifestar em vários tipos de sintomas sensoriais, como queimação, formigamento, ou dor que pode estar associado a hiperalgesia, hiperestesia ou alodina. Em relação à dor, ela pode ser lacinante, fisgada ou pontadas. Quando é formada as crostas, o vírus não é mais contagioso, podendo deixar também sequelas, como seguida de cicatriz, neuralgia pós-herpética, evolui para uma infecção bacteriana ou até mesmo levar a óbito. O tratamento é feito com antivirais, para o controle do alívio da dor. Neste caso, só terá efeito em 72 horas, após o aparecimento das lesões. Em casos mais graves, é preciso internação, ou até mesmo isolamento. O alívio, existem vários tratamentos para o alívio sintomático da dor, que nem sempre é satisfatório em alguns pacientes. O vírus varicela zoster, em estado inativo, reside no trato do nervo espinhais. Já em estado reativado, se espalha ao longo do nervo, causando dor, em uma sensação de queimação entre o segundo e o terceiro dia após o vírus atingir a pele. Aparecem as erupções cutâneas. A mesma aumentam durante 3 a 5 dias, evoluindo para pústulas ou hemorragias. E se rompem, formando pequenas úlceras entre a segunda e a terceira semana e cicatrizam. Em alguns estudos, chegou à conclusão que a dor crônica é aquela que persiste acima de 3 meses, e a dor aguda é inferior a 3 meses. Os fatores de risco para esse envolvimento é a idade avançada, com maior intensidade, para a dor, afetando o sono, capacidade de trabalho, realizar as atividades físicas, afetando também a qualidade de vida. Uma vacina prolitática contra o vírus varicela zoster limita o vírus e suas complicações debilitantes, pois essa vacina contém vírus vivos atenuado, da cepa OKA, administrada por via subcutânea, causando a diminuição da inflamação e a complicação. Porém, essa vacina não está disponibilizada no Brasil. A mesma tem eficácia comprovada em adultos acima de 60 anos. Existe uma vacina específica contra o vírus, chamado Zostavax. Tem aprovação da Anvisa para ser administrada a partir de 50 anos, em uma única dose. Já a vacina HZCU é administrada em 2 doses, e é segura e reduz o risco da infecção viral. Porém, é uma vacina experimental, que também contém glicoproteína e
combinantes do vírus zoster, incluindo adjuvante chamado ASU1B, para aumentar a resposta imunológica, mediadas às células TCD4+, e melhor eficácia da vacina. O programa de vacina não inclui o Programa Nacional da Imunização, porém a vacina é fornecida gratuitamente por meio do Centro de Preferência da Imunização Específica para pessoas aplicadas em situação de risco, que seriam idosos acima de 60 anos. O uso de antivirais, como a ciclovir, valaxiclovir ou fanciclovir, é recomendado para todos os pacientes imunocomprometidos com o vírus da varicela zoster, como para a dor moderada ou grave. A erupção cutânea severa, com uma idade acima de 50 anos, esses 3 medicamentos têm eficácia comprovada por ensaios clínicos e da diminuição da dor aguda. O tratamento com valaxiclovir ou fanciclovir tem mais eficácia e requer menos doses diárias e reduz a dor a herpes zoster. É superior do tratamento com a ciclovir, que é oral e eficaz para redução da incidência da neuralgia pós-herpética, com o uso de corticosteroides conhecidos, combinados a terapias antivirais, em curto tempo de involução das vesículas e ajuda a amenizar a dor aguda causada pela herpes zoster. A perednisona via oral é incluído uma dose de 60 miligramas por dia, no primeiro 7 dias. Nas manifestações dos sintomas continuando com 30 miligramas no 15º ao 21º dia. O uso dos analgésicos auxilia no alívio da dor em caso de pacientes com manifestações leves e moderadas. Em caso de dor mais intensa, pode ser necessário o uso de narcóticos. Conclui-se que a vacinação universal contra a varicela é possível no país. Com o passar dos anos, ela vem aumentando. E com o acompanhamento epidemiológico nos avanços contra o vírus, é possível ocorrer com mais frequências nos próximos anos a inclusão da segunda dose da vacina contra a varicela. Pronto. Excelente, Davilin, muito obrigado. Professora Alessandra. Oi, Davilin, boa noite. Oi. Parabéns. Muita calma nessa hora. Estou muito nervosa. Assim, eu tenho... no caso da varicela zoster, eu tenho duas perguntinhas em relação a isso. Se existe algum exame laboratorial para identificar, e depois que a pessoa é diagnosticada com a doença, ela tem que ter alguma medida específica? Ela tem que ir, por exemplo, uma internação, ou para um isolamento, ou para uma quarentena, enfim, ou não? Então, o exame, ele tem, a pessoa que contraiu a catapora, quando na infância, ela vai estar lá o seu IgG ativo, certo? Quando já é na fase adulta, ela já se aparece como a varicela zoster, como cobreiro, que o pessoal chama, né? Tem o exame também que ele vai dar positivo, tá? Em relação ao isolamento, vai depender muito da situação do paciente. Porque tem a zoster, tem ela mais comum, que é quando o paciente descobre mais rápido, ele já entra com a medicação e consegue controlar os sintomas e o vírus. Quando o paciente demora muito, dependendo do caso dele, as pústulas, elas quando estoura, é a fase que ela está em contágio. Então, dependendo do caso, existe sim internação e isolamento, porque é onde é a fase de contágio do vírus. Certo. E essa fase esse período de contágio, ele tem, assim, um pico de 10, 12 dias, enfim.
Tem o pico, sim. A fase de contágio é entre mais ou menos do segundo até o 7º dia, porque é onde o vírus ele está se desenvolvendo, que é onde cria. Na verdade, é no 3º dia, porque do segundo ao 3º é onde ele vai criar a bolha. A partir do 3º dia, a bolha ela estoura, dependendo da região, né? E aí é onde a fase de que ela está mais grave na fase de contágio. Certo. Tá bom. Porque Obrigada, ela Daveli. está só de um lado do corpo, né? Dependendo do caso do paciente, dá nas costas, no braço, até mesmo na face. A face é onde é o lugar mais grave, né? Certo. Não é uma doença que ela se manifesta no corpo inteiro. Não, é mais de um lado só do corpo. O abdômen, normalmente no tórax, ele dá no tórax todo, mas normalmente ele acomete de um lado do corpo, que ele segue o ramo como é que fala? Do nervo, né? Então, normalmente, sempre é de um lado só do corpo. Tá certo. Obrigada, Daveli. De nada. Professora Daniela. Oi, Daphne. Respirou, Flor? Tadinha, tava aqui torcendo para você, mas ó, te digo uma coisa, foi corajosa de ir até o final. Que delícia. Professora, eu tô muito nervosa, você não tá no... Nossa, eu acho que eu ia desistir quase, eu tava quase desistindo. Não, mas isso é que é legal, sabe? A gente ter persistência até o final, mesmo com tudo isso. Deu para perceber que estava bem nervosa, mas foi até o fim. Parabéns. As palavras não saíam. Mas saiu, no final deu certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que tem diagnóstico para a gente fazer, mas e se for uma infecção cutânea? Qualquer outra coisa, como é que eu faço esse diagnóstico diferencial? Então, eu, assim, em relação ao exame em si, eu não me aprofundei tanto, tá? Eu me aprofundei mais no tratamento, né, do diagnóstico, assim. Eu acredito que para você fazer um exame em relação à erupção cutânea, porque o de sangue eu sei que tem, porque eu fiz, né? E em relação, eu acredito que seja com suave, né? Para ver se vai dar alguma coisa, algum reagente positivo. Mas isso daí eu já não vou saber te informar, porque eu não cheguei a me aprofundar em relação a isso. Entendi. Mas não dá, ó. Vou só dar uma dica aqui para você. É exame de sangue, é por ELISA, tá bom? Não dá para fazer swab, que swab é cultura. A gente não tem cultura de vírus. Né? Então, na rotina normal, tá bom? Então é mesmo exame de sangue mesmo, né? É, por ELISA, imunofluorescência. Sim. Mas depois você dá uma olhadinha. Mas perfeito, Tá parabéns. bom. Depois eu me aprofundada em relação ao exame. Legal. Obrigada. Eu que agradeço. Daveli, em sua apresentação, embora a gente tenha percebido que você estava bem nervosa, foi uma apresentação muito bacana, parabéns. Fico muito feliz de você ter escolhido um tema que é um tema que eu passei algumas coisas para vocês dentro da aula de virologia, fico muito honrado disso. E deixa eu só te perguntar agora o que eu sempre pergunto basicamente em todas as apresentações. Qual a sua relação com esse tema que fez você trabalhá-lo no TCC? Eu tenho o zoster. E você começou a desenvolver quando? Conta pra Final gente. da minha gestão. Daveli? Oi? Oi. E você começou a desenvolver quando? A gestação foi quando eu descobri, na verdade eu não descobri, mas eu contraí ele no final da minha gestação. Só descobri depois que eu tive a minha filha, depois de uma semana, fiquei internada em isolamento, e eu tenho a neuralgia pós-herpética. Legal, muito bom. Então você pegou uma experiência própria e transformou no seu trabalho de conclusão de curso. Excelente. Parabéns, Daveli. Obrigada. Nada. E agora acalma esses nervos aí, menina. Respira. Ai, Jesus, eu tô até agora nervosa. Não fique, foi excelente. Obrigada. Nada. Pessoal, dando sequência às nossas apresentações, nós temos aqui a próxima apresentação da graduanda Francis Barbosa, diagnóstico clínico laboratorial na diabetes mellitus tipo 2. A Francis já está presente? Estou. Ah, perfeito, seja bem-vinda. Francis, Obrigada. 10 minutinhos para sua apresentação.
Boa sorte. Lembrando, galera, para vocês, por favor, deixem os microfones desativados. Somente a Francis fica com o microfone ativado, tá bom? Boa sorte. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco do tema que eu escolhi. O tema que eu escolhi ele é diagnóstico clínico laboratorial na diabetes mellitus do tipo 2 e prevenção da síndrome metabólica, né? No banner eu coloquei o método de pesquisa que eu utilizei, que foi o estudo, deixa eu olhar aqui, peraí, o estudo qualitativo através de revisão bibliográfica, sistematizada de artigos publicados no Brasil e no exterior, no período de 2000 a 2020, né, abordando o tema de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. E a busca que eu fiz, ela foi através das plataformas da Cielo, do Google Acadêmico, e após análise dos trabalhos, eu selecionei alguns artigos, né, dos últimos 20 anos, e as palavras que eu utilizei para a pesquisa foram desenvolvimento de diabetes, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e prevenção da síndrome metabólica. Vou iniciar falando primeiro da doença, da diabetes mellitus, que ela é uma doença crônica, que é o aumento da glicose no sangue, né? E esse aumento, ele ocorre devido à falta ou à deficiência de insulina pelo pâncreas. E por ele não produzir insulina, o pâncreas, ou não é adequado os efeitos da insulina que o pâncreas está produzindo, essa insulina, né, que é o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue, e essa é a definição da diabetes mellitus. E a diabetes mellitus tipo 2, que é o do meu estudo, ela é a mais frequente, né? Ela representa no mundo 90% dos casos de diabetes mellitus. Todos os tipos de diabetes mellitus, eles têm sintomas parecidos, né? Porque tem a diabetes mellitus tipo 1, mas os sintomas são bem parecidos. E todas as formas dessa doença é devido a um excesso de açúcar no sangue, né? E isso acontece porque o organismo ele não é capaz de retirar a glicose do sangue e levar para as células do corpo. E as pessoas com a diabetes mellitus tipo 1, elas não produzem insulina, elas não produzem mesmo a insulina suficiente. E essas pessoas com diabetes, elas podem se tratar com injeções de insulina do diabetes tipo 1, né? Agora, as pessoas com a diabetes tipo 2 geralmente produzem insulina, porém as células em seu corpo, elas são resistentes a essa ação de insulina, ou não produzem insulina suficiente, também elas podem utilizar, fazer o uso das injeções, né, de insulina. E aí a diabetes mellitus tipo 2, atualmente, igual eu comentei, ela está no mundo inteiro, e principalmente nos países em desenvolvimento. E quando essa diabetes não está controlada, ela pode causar mortalidade precoce. Atualmente, assim, várias doenças crônicas, né, causam mortalidade precoce, só que ela é uma das responsáveis, sendo que a principal, na verdade, é a doença cardiovascular, né, a doença crônica. A diabetes, ela é considerada um importante problema de saúde pública, porque essas complicações que ela causa, né, compromete a qualidade de vida das pessoas, e muitas pessoas elas desconhecem ser portadoras da diabetes, né? Principalmente a tipo 2, né? Porque a tipo 1 tem mais sintomas, apresenta mais rápido, então acaba reconhecendo mais rápido, né? Mas a grande maioria, ela tem a diabetes de forma sintomática, né? E por causa disso, a pessoa recebe o diagnóstico tardio. Assim, aumenta a chance das complicações, né? Que pode causar complicações como arritmia, infarto do miocárdio, diabetes pode ocasionar isso também. E o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, ela acontece em qualquer idade, mas geralmente, por ser uma diabetes adquirida, ela acontece em indivíduos com mais de 40 anos de idade, né? E normalmente tem a maior probabilidade de desenvolver a doença em pessoas obesas, pessoas que não praticam exercícios físicos e tudo mais. Agora, assim, falando sobre o controle da glicemia no diabético, né? Ela acontece por meio dos valores de glicemia em jejum, de exames, né, de glicemia em jejum,
A recomendação é que seja feito por pelo menos 8 horas de jejum, não comer qualquer alimento. É permitido, assim, beber água, e o jejum também ele não pode ultrapassar 14 horas, né? E também temos outros tipos de exames, né? Para fazer o controle da diabetes, que seria ou para descobrir a diabetes, né? Para fazer o diagnóstico, que seria o de glicemia pós-destrozol, ou glicemia pós-refeição, né, que também é chamado assim, pelo exame de hemoglobina glicada. E esses exames, eles se correlacionam entre si. Porém, eles são utilizados separadamente, né, e trazem resultados que se complementam. Não há uma indicação de qual dos exames seria o mais importante. Assim, todos esses exames são importantes. Eles, como eu comentei, eles se correlacionam, né? Agora eu vou entrar na síndrome metabólica, que ele é um conjunto de doenças que aumentam os riscos de diabetes, né? Do acidente vascular, doença cardíaca. E eu pesquisei a relação entre essas duas patologias, né? E a diabetes e a síndrome metabólica, as pessoas que têm síndrome metabólica, elas têm intolerância à glicose, por isso elas acabam desenvolvendo a diabetes, né? E tem alguns fatores de riscos que facilitam as pessoas que têm síndrome metabólica a desenvolver a diabetes. Um exemplo é o fator hereditário, o estilo de vida e outros fatores de risco também que pode desenvolver, né? Tanto a síndrome metabólica como a diabetes mellitus do tipo 2. Há alguns exemplos, obesidade, hipertensão arterial, ou mesmo o distúrbio no metabolismo da glicose, o aumento do colesterol. Tudo isso faz desenvolver, né? E, assim, aí eu estava vendo, assim, que pessoas que fazem atividades físicas regularmente, dietas saudáveis, elas têm menor chance de desenvolver os problemas cardiovasculares, né? E, assim, também é importante ter a perda de peso, né? Tá com... eu esqueci a palavra. Manter a perda de peso, praticar os exercícios físicos, né? Tudo isso reduz o colesterol e as coisas que desenvolvem, né, a síndrome metabólica, né? E, assim, o que é principal, que foi o que eu falei, né, que foi mais o foco, assim, o objetivo foi que as pessoas que são portadores da síndrome metabólica é a prevenção. Essas pessoas têm, né, elas precisam controlar os fatores de risco, né, cardiovascular, fazendo monitorando a pressão sanguínea, controlando os níveis dos lipídios, colesterol, né? Acompanhar também o nível de glicose, através dos exames, até aqueles que eu citei agora há pouco, né? E a grande maioria, assim, das anormalidades da síndrome metabólica, ela reage bem às modificações, assim, no estilo de vida. Se a pessoa modificar, a pessoa reage bem e vive normalmente, né? E o que é recomendado também para essas pessoas? É uma alimentação saudável, com frutas, verduras, carnes magras, fazer atividade física, porque assim consegue manter o peso ideal. Era isso que eu queria pegar manter sempre o peso ideal e também diminuir assim, o consumo de alimentos gordurosos, né? Que assim ajuda a reduzir o risco para doenças cardiovasculares e trata os fatores de risco, né, que é a obesidade, a hipertensão, a diminuição do colesterol. E para finalizar, assim, o que eu coloquei até no banner, que no tratamento da diabetes e na síndrome metabólica, procura-se manter o controle glicêmico ideal, né? Exame de glicemia, porque ele é capaz de prevenir inúmeras complicações, né? É importante, muito importante a realização de exames, porque com o diagnóstico precoce da diabetes mellitus do tipo 2, consegue alcançar esse controle da glicemia e aumentar a qualidade de vida, né, das pessoas que são diabéticas. E apesar da diabetes, né, que foi a frase final lá, que apesar da diabetes ser uma doença crônica, ela é tratável. É isso. Acabei, fim. Excelente, muito bem, Francis. Passo a palavra para a professora Alessandra. Oi, Francis, boa noite. Oi, boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem. Sua apresentação foi perfeita, parabéns. Né? Gostei muito do tema, achei que você
conseguiu, né, expor aí todo o seu trabalho muito bem. Eu só tenho, assim, mais uma curiosidade que assim, tá dentro do tema, mas não é exatamente muito o seu tema. Você falou que existe um aumento da doença nos países em desenvolvimento. O que você acha que pode estar relacionado a isso nesses países? Assim, eu não coloquei isso, mas eu acabei pesquisando um pouco, né? E eu vi mais essa questão, assim, de fast food, sabe? Da alimentação mesmo, né? Do estilo de vida das pessoas dos países em desenvolvimento, né? Ou países já desenvolvidos, já. E é mais essa questão mesmo da alimentação. A relação está na alimentação. Porque a diabetes tipo 2, igual eu comentei, ela é adquirida, né? Não seria uma doença de diabetes tipo 1, que já é totalmente hereditário, né? Já como adquire ao longo da vida, a questão, assim, da alimentação acaba influenciando bastante. E hoje a gente vê crianças, né, já com 1 ano, 2 anos, já em fast food, em Coca-Cola. Obesos, né? Você acha que o índice assim, em crianças, isso pode aumentar? Nas crianças? Pode, eu vi assim que seria mais superior a 40 anos, né, a diabetes tipo 2, mas hoje tem crianças que já estão desenvolvendo, que não é a diabetes tipo 1, que é a diabetes tipo 2, por conta de uma alimentação assim, desde muito novinho, de bebê, né, já ter muito industrializado, essas coisas, eles desenvolverem antes, né? Então, tem uma estimativa que até 2025 aumente muito esse número, né? É preocupante isso, né? É bem preocupante mesmo. Tá bom, obrigada, viu? Parabéns. Imagina, muito obrigada. Professora Daniela. Francis, parabéns. Amei seu trabalho. Obrigada, professora. Eu só queria saber uma coisa. Quando a gente faz diagnóstico, existem aí várias situações. Você sabe, acho que melhor que a gente que está aí já no mercado de trabalho e sabe que, de alguma forma, a gente pode dar um diagnóstico de diabetes para um paciente que não é diabético? Acontece se não seguir o que eu comentei, assim, do preparo do exame, né? Eu já vi, assim, algumas pessoas, às vezes as pessoas não têm ciência da importância, né, de fazer o jejum. Aí ela chega lá para coletar o exame, acabou de se alimentar, né? Ou até mesmo porque o médico não passou para ela esse preparo, pode ser, às vezes, assim, que não foi avisado, e aí ela recebeu um laudo, assim, alterado e ser dado como diabetes. Porém, assim, o médico deveria solicitar os demais exames, mas não são todos, né? Os complementares, aqueles que se correlacionam, e acaba dando um diagnóstico, mas isso, assim, futuramente a pessoa perceberia se ela fizer um acompanhamento, né? Se ela chegar a repetir esse exame, mesmo que posteriormente, né? E aí perceber que acabou sendo um engano, né? Que foi um diagnóstico errado mesmo. Perfeito. Sem mais complicações. Tá certo. Francis, boa noite. Seu trabalho foi excelente, super gostoso te ver falar, você transmite segurança no que você fala, e como a professora Daniela trouxe, né, você já está aí na área há bastante tempo, já realizando exames, e você pegou um tema que é bem interessante. Agora, para a gente, o que você encontrou nas suas pesquisas que mais chamou a sua atenção, algo que você não sabia, por exemplo, sobre diabetes que você encontrou nas suas pesquisas? Essa relação com a síndrome metabólica mesmo, né? Foi algo novo para mim. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha tanta ciência, assim, como que desenvolvia, né? Eu achei, assim, que foi um assunto que merecia ser pesquisado, né? Até mesmo, assim, para eu analisar, discutir, poder discutir com médicos em relação a isso. Então, eu vi, assim, em relação aos exames de diabetes, eu já tinha bastante conhecimento, mas essa relação, por isso que eu não quis fazer só sobre diabetes mellitus, tipo 2, né? Eu quis trazer a síndrome metabólica para me aprofundar nesse tema. Uma das coisas que a professora Alessandra perguntou foi isso que me chamou a atenção, que eu também não sabia dos países, né?
em desenvolvimento, por que estava tão relacionado a diabetes, a síndrome, né? Então, foi mais essa questão mesmo. Excelente. Outra coisa, Francis, você tem algum caso de diabético na família que te motivou a trabalhar com esse tema? Eu tenho, e assim, mas o que eu acho que mais me motivou é a questão assim das visitas multidisciplinar nos hospitais, né? Porque o paciente diabético ele tem um tratamento totalmente diferente, né? E exames que dão valores críticos, não foi nem tanto da família assim que me motivou, foi mais a questão da área de conhecimento, né? Que eu atuo. Foi mais por isso. Legal, parabéns. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, dando sequência às nossas apresentações da primeira noite de defesa de monografia do curso de Biomedicina, nós temos a aluna Isabelle Rangel com diagnóstico da acne hormonal em adolescentes. A Isabelle já está presente? Sim. Sim. Excelente, Isabelle. Isabelle, lembrando, vocês têm 10 minutos para apresentação, 5 minutos para banca. Vai ter um reloginho no seu banner, cronometrando o seu tempo, fique tranquila. Peço que todos desativem os microfones e o único microfone que vai ficar ativado nesse momento é o da aluna Isabelle. Boa sorte, Isabelle. Obrigada. Boa noite. O tema que eu escolhi foi a ocorrência da acne hormonal em adolescente com síndrome do ovário policístico. Devido ao fato que a síndrome do ovário não existe cura e é de difícil diagnóstico no início, mas quando tratada, reduz os sintomas. Os sintomas podem ser causados por diversos fatores desencadeantes: genética, estresse, trauma mecânico e, claro, hormonal. A etiologia da acne ainda não é bem clara. O processo inflamatório se inicia nas unidades pilosebáceas, que consiste em glândulas sebáceas, ductos e folículos pilosos, encontrados na face, no tórax superior e na região superior das costas. Os folículos da epiderme nos pacientes com acne ficam esticados por causa da queratinização, sob a influência de andrógenos. Isso faz com que o folículo se torne mais suscetível a formar um bolhão. Sob a estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, que tornam-se colonizados por bactérias da forma normal da pele, entre elas o Propionibacterium acne, que é um anaeróbio gram-positivo. Essas bactérias contêm lipase que desgradam os triglicéridos do sebo, liberando ácido graxos e glicerol, o que desencadeia uma intensa resposta inflamatória, associada com a produção pelas próprias toxinas bacterianas local. Alguns fatores podem contribuir para o aparecimento ou piora da acne. Entre eles citamos a fase progestogênica do início da menstruação, uso de anticoncepcional andrógeno, doença dos ovários policísticos, excesso de testosterona, derivado de origem gonadal ou da suprarrenal, e do pós-patologia, presentes nas mesmas. Levando em conta essas dificuldades diagnósticas, esse trabalho teve como foco a descoberta da síndrome do ovário policístico, através da acne em excesso, já que a doença provoca um distúrbio hormonal, aumentando a produção de hormônio andrógeno, que desencadeia um aumento de produção de sebo nas glândulas sebáceas, que por sua vez forma acne. Com isso, se mostrou muito indicado que quando um paciente apresenta esses sintomas, sejam realizados exames mais voltados para o diagnóstico da síndrome. E, na realidade, não existe um exame específico para o diagnóstico do ovário policístico. O médico pede exame para excluir outras causas de ovulação e de infertilidade e distúrbios hormonais. A ultrassonografia é usada para examinar os óvulos e identificar cisto. Se for confirmado o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, então são realizados outros exames, como os perfil
lipídico e glicêmico, para avaliar complicações como diabetes cardiovasculares. Portanto, mesmo não existindo uma cura para a síndrome, o tratamento adequado possibilita uma vida saudável, sendo possível engravidar, conviver com os males devido ao excesso de hormônio masculino, que acabam desestabilizando mentalmente as pacientes, devido às transformações físicas causadas pelas doenças. E é isso. Excelente, Isabelle. Você ainda tem mais alguns minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação para a gente? Não, só isso. Não. Ótimo, parabéns. Professora Alessandra. Oi, boa noite, Isabelle. Boa noite. Esse diagnóstico, ele é comum nos adolescentes? Então, ele não é muito comum nos adolescentes e por experiência própria. Adolescente, quando tem acne ou espinha, no caso, os pais costumam falar que é o quê? É excesso de maquiagem, é excesso de hormônio. E ninguém leva a sério, né? Então, fala que é normal da puberdade e fica por isso mesmo e não tem diagnóstico. Raramente a pessoa vai ir atrás, vai fazer exame e vai descobrir que é hormonal. Geralmente não. Mas nem sempre a acne pode estar associada a um ovário policístico. Não, tem vários motivos da acne. Pode ser hormonal, nem sei, mas a maioria, pelo menos em menina, pelo que eu acompanhei, pelo que eu estudei, 80% é pelo ovário policístico. Certo. E como é que o biomédico pode atuar, né, nesse caso, nessas situações? Eu acho que ele pode atuar tanto na parte de estética, com tratamento, ácido, peelings, microagulhamentos, limpeza de pele, quanto fazendo os exames de sangue, né? Vendo hormônio e etc. Tá joia. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Professora Daniela. Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, dá uma respirada que você tá nervosa também. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de acne, pelo que eu entendi do seu trabalho, você está me falando de um adolescente ou de uma pele que esteja extremamente acometida com acne. E a gente sabe que um dos tratamentos que é feito para adolescente é o Rakutan. Sim. Só que ele precisa ter acompanhamento. Quais são os acompanhamentos que a gente faz no tratamento da acne? O acompanhamento da acne tem que ser feito exames, né, para ver se é hormônio. E se for no caso do Rakutan, tem que olhar, tem que fazer exame pro fígado, pro rim, porque esse remédio ele é muito forte e muitas pessoas que tomaram esse remédio vai ter problema no fígado. Eu acho que seria isso. Tá bom, então. Era só isso. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Isabelle, parabéns. Fica calma. A gente vê que você está um pouco nervosa, um pouco agitada, mas calma. Passou, chegou ao final do curso. Parabéns, sua apresentação é bem interessante. E você comentou que você tem uma experiência própria aí quando você respondeu para a professora Alessandra. O que te motivou a fazer esse trabalho? Esse trabalho me motivou porque, assim, eu sofro até hoje, né, com espinha. E muitas vezes eu vou na dermatologista e ela costuma falar, ai, é excesso de maquiagem. Ai, não tirou a maquiagem. E não, é uma coisa hormonal, não é uma coisa que aconteceu porque eu não tive um cuidado. É uma coisa que, igual agora, do TCC, eu estava com a pele totalmente sem nenhuma espinha e eu tive 8 espinhas. Então, você vê que é uma coisa ligada ao estresse, não é uma coisa que você controle. Entendi. E dentro de todas essas pesquisas que você fez sobre o tema acne com fundo hormonal, o que mais te chamou a atenção? Algo que você não sabia que te chamou a atenção? Eu acho que nada me chamou a atenção assim muito, porque a acne é uma coisa que eu sempre estudei, eu sempre pesquisei, então eu acho que assim, não vi nada novo, a não ser que ela é causada por estresse, né? Porque isso eu não sabia e agora eu descobri e vivenciei na pele que realmente é por estresse, eu não acreditava que fosse. Ótimo. Parabéns, excelente. Obrigada. Dando sequência,
nas apresentações, nós temos agora a aluna Jéssica Ribeiro Martins falando sobre a aplicação de ácido hialurônico no tratamento estético facial. A Jéssica já está presente? Estou sim. Sim? Ótimo, Jéssica. Então, Jéssica, 10 minutinhos para sua apresentação. Lembrando que, a partir do momento que eu colocar o seu slide, você vai ter esses 10 minutos cronometrados aqui no slide, tá bom? Tá bom. Só um minutinho para posicionar o seu slide. Boa sorte. Boa noite a todos. Eu vou falar hoje um pouquinho da aplicação de ácido hialurônico para o tratamento estético facial, né? Eu procurei o ácido hialurônico porque ele me fascina bastante por ser um produto que não apresentava contraindicações, nada do tipo. Então, eu quis aprofundar mais na pesquisa para saber mais sobre os riscos e benefícios sobre esse produto, tá? Para explicar um pouquinho dele na estética, eu vou dar uma introdução, eu fiz uma questão ao trabalho sobre o processo de envelhecimento da pele, tá? Então, assim, a pele é nosso maior órgão do corpo humano, ele que ajuda a controlar temperaturas, dá estrutura para o corpo, vários tipos de função, né? Ele tem muitas funções. E para aprofundar mais nessa questão da estética, nós vamos estudar um pouco 3 partes da pele, né? Nós temos a hipoderme, a derme e a epiderme, que são 3 camadas da pele, e eu vou simplificar um pouquinho elas, tá? A hipoderme, ela é a 3ª camada da pele, onde fica o tecido adipósito, que é a gordura, né? Onde se acumula gordura no nosso organismo. Ela determina o volume do tegumento, que é a pele. Então, aí entra um pouco a questão estética também. A derme é a 2ª camada da pele, onde existem as terminações nervosas, onde geralmente a gente sente a picada da agulha, a dor, né? A sensação. E também é a área mais importante, assim, nessa questão da estética com o procedimento do ácido hialurônico na face, que é onde produz o colágeno e elastina da pele, responsável pela juventude da pele. E a camada mais superficial é a epiderme, tá? Ela é rica em queratina, melanina, que fazem parte também dessa questão da juventude, né? Responsável a melanina pelos raios violetas, onde, lá na frente a gente vai ver um pouquinho, ele apresenta o envelhecimento pelo sol, tá? Através dos estudos, eu detectei um exame com fluorescência que após os 60 anos, a pele apresenta um enrugamento, apoptose da pele, porque perde grandes quantidades do colágeno e elastina, que eu já havia falado um pouquinho. Então, antes dos 20 anos, não tem não tem nenhum número significativo perante as pesquisas, e após os 20 anos até os 60, também são números muito insignificantes em questão à perda do colágeno e da elastina. Porém, após os 60 é onde apresenta essa maior perda, né? A gente tem... Minha boca secou. O envelhecimento da pele, ele não é uma questão só física, né? Só biológica. Ele também é relacionado a quesitos sociológicos e psicológicos no ser humano. Não possui uma indicação para você começar a tratar sua pele, ou tratamentos estéticos, né? Como eu disse,
envolve muito o sociológico e o psicológico. Então, os tratamentos de estética vai de acordo com cada paciente se sinta à vontade para isso. Então, alguns indivíduos, eles vão procurar a estética para prevenir o envelhecimento. Então, tem jovens que já faz isso, ou aqueles com uma idade mais avançada para melhorar o aspecto do tecido. Aí eu vou falar um pouquinho do ácido hialurônico, tá? O injetável, porque a gente sabe que agora nesses dermos cosméticos a gente encontra ele de várias formas, né? Cremes e tudo mais. Ele é um polímero de origem natural, utilizado para reparação de tecidos, tá? Ele é um biomaterial que minimiza reações imunológicas. Não apresenta citotóxicos, tumorgênicos ou outros efeitos indesejáveis. Por isso que eu quis muito pesquisar sobre o ácido hialurônico. Ele é um produto que o próprio organismo humano produz. Então, o produto em si não tem contraindicações, né? Aí a gente vai ver um pouquinho mais ele na estética, mas o produto ácido hialurônico, ele não tem contraindicações. Ele é um polissacarídeo, tá? Ele é composto por polissacarídeos e glicossaminoglicanos. Ele forma uma estrutura linear, ramificada, que são várias unidades de sacarídeos. Para melhor entender esse polissacarídeo, na nossa linguagem, assim, eu pesquisei um pouco, ele é como se fosse uma molécula de açúcar, que é inserida no organismo, e ela tem bastante absorção de água. Então, o ácido hialurônico, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele é feito para a gente dar volume, corrigir alguns sucos, então ele é para questão de volume. Então, essa molécula de água no nosso organismo, ela vai absorver a água, né? Por isso que em tratamento a gente pede para aumentar o consumo de água, e ele tem a capacidade de aumentar até 10.000 vezes o volume, dependendo do produto, tá? Dependendo do ácido hialurônico. E aí no mercado existem várias marcas. A duração dele no organismo é aproximadamente de 1 ano, mas quando ele se degrada, ele não perde o efeito total do procedimento, tá? Agora eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre ele no procedimento estético. O preenchimento com ácido hialurônico, ele serve para preencher sulcos, cicatrizes, né? O suco nasogeniano, eu postei uma fotinho aí. O suco nasogeniano é aquele famoso bigode chinês, que vai da linha do nariz próximo à boca. Linhas de expressões estáticas, aquelas linhas de expressões que já estão marcadas, sem você fazer movimentos com a face. Ele serve para fazer contornos, hoje ele é muito utilizado para harmonização facial, né, em vários profissionais de área. Correção nasal, aumento de volume do lábio, preenchimento do naso jugular e pálpebro-molar, que são olheiras, né? E aí eu pesquisei um pouquinho, que era onde me intrigava um pouco. Qual a contraindicação do produto? Ele não tem uma contraindicação na estética, mas na região da olheira, né, e a região da glabela, que é entre as sobrancelhas, corre-se um risco, né? As olheiras, por ser uma região muito sensível, pode causar, se um profissional não habilitado, não preparado, pode causar problemas para a visão do paciente, tá? Sendo o ácido hialurônico, não outros preenchedores, isso diminui um pouco, mas também tem que ter um profissional habilitado, tá?
E a glabela, que fica entre as sobrancelhas, e o nariz, ele tem uma artéria, né? Eles têm artérias que passam por ali, pode ocasionar necrose, fazendo não aplicando corretamente o procedimento, tá? E aí você tem alguns tipos de marcas e alguns tipos de volumes nos preenchedores. Então, para regiões mais sensíveis, existem os preenchedores com menores partículas, né? E para volumes, lábios, geralmente, né, que a gente vê muito hoje em dia, com partículas maiores, mais viscoso, tá? Para um procedimento perfeito, a gente precisa de um profissional habilitado, uma anamnese do paciente e uma asepsia correta no local, tá? E aí isso diminui muito os riscos do procedimento. Só isso. Excelente, Jéssica. Professora Alessandra. Oi, Jéssica, boa noite. Boa noite. Parabéns pelo tema. Você falou, né, do ácido hialurônico na estética, e a gente sabe que ele tem na forma injetável, um creme, né, serum, que a gente pode utilizar em casa, e eu já vi até também em fórmula de cápsulas. Você vê o efeito nessas formas que não seja o injetável? Ele pode ser ativo, pode ter o mesmo benefício sendo em cápsula ou esses cremes que a gente pode utilizar em casa, sem, né, ter aí o controle de um profissional? Então, na pesquisa onde eu fui fazer, é mais sobre o injetável mesmo. Mas, assim, por experiência, eu cheguei a trabalhar um pouco em clínica, eu vejo que, assim, o em cápsula, eu acredito, e algumas aulas, né, que a gente teve na faculdade, eu acredito que ele não tem um efeito tão benéfico como o colágeno. A gente até chegou a falar em aula sobre o colágeno em cápsula, né? Ele não tem essa absorção, porque a gente viu que a anatomia do nosso organismo, ela absorve o necessário, e o resto é excretado. Então, assim, não tem tanto benefício. E aí seria para uma prevenção do tratamento, né? O ácido hialurônico injetável, ele já é para uma pele já envelhecida, para um procedimento de renovação da pele. Esse caso de cremes em casa, eu acredito que eu gosto muito de usar e eu indicaria para o paciente cremes, os dermocosméticos com ácido hialurônico, porque eu acho que eles ajudam, mas eles têm outra função diferente do preenchedor. No caso do creme, então, seria mais uma ação preventiva, e não quando a pessoa já está... Não, é preventiva e a absorção não vai ser a mesma coisa tópica do injetável. São funções diferentes. Tá certo. Obrigada, Jéssica. Parabéns. Obrigada. Professora Daniela. Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, Pro, tudo bem? Então, tá bom. Bem atual o seu tema, nós tivemos ontem uma reportagem, eu não sei se você assistiu, de pessoas que estão fazendo, injetam ácido hialurônico para tratamento e estão levando a grandes números de pacientes com necrose por injetarem vasos e destruir a pele das pessoas. Inclusive, estão tentando fazer com que os biomédicos deixem de fazer alguns procedimentos invasivos pelo número de profissionais fazendo isso de forma errada. Só para sua orientação, nós temos farmacêuticos na sala assistindo a sua apresentação, estão me orientando de que existe uso, sim, inclusive oral, com resultados fantásticos. Agora, eu queria saber o que você acha em relação a biomédicos estarem fazendo o procedimento? Ou até essa atualização que estão colocando aí, que realmente foi ontem à noite, eu estava assistindo isso
num jornal e eles estavam colocando justamente o número de erros de aplicação. Deixa eu só dar um adendo. Eu também sou muito fã do ácido hialurônico, tá, Pro? Tanto em cápsula, aplicação. Eu sou muito fã dele, sim. Tem resultados, mas, assim, pesquisas, o que a gente conversou em aulas, né, mostra isso. Mas eu tomo e tomaria. Entendi. Essa questão que a senhora está me perguntando, foi uma questão que eu entrei para pesquisar mesmo, para ver quais eram as contraindicações do ácido hialurônico. Eu trabalhei em uma clínica onde eu via restrições em vários procedimentos. E nunca me falaram sobre o ácido hialurônico, do preenchimento. Então, eu quis pesquisar um pouco mais isso. E, realmente, existe necrose, existem problemas, igual eu falei, da olheira que pode causar problemas. Já aconteceu de pessoas perderem a visão e tudo mais. E é isso que a pesquisa mostra. O produto em si não vai causar risco, mas a forma de ser aplicado, né, uma anamnese do paciente, com problema de coagulação, essas coisas também, porque a gente faz, querendo ou não, alguns furos, né? A gente tem que ser um profissional habilitado, tem que ser um profissional que conheça anatomia, que faça estudo, não pare só numa pós-graduação, que é um mercado, igual a professora falou, é muito atual, então tem que sempre procurar atualizações, tem que ser um profissional muito bem qualificado para isso. E eu defendo os biomédicos, eu tenho que defender nós biomédicos, que sim, um biomédico, aí vem da pessoa, né? Uma pessoa responsável por vidas, igual é o nosso campo, a gente tem que trabalhar muito para ser capacitado a fazer isso. Tem que estudar muito. Mas eu acho que a gente deve sim ter essa habilitação. Perfeito. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada. Jéssica, muito bom o seu trabalho, muito gostoso ouvir você falar sobre isso. A gente sabe que a área da estética é uma área que ela vem crescendo muito a cada ano, é uma área super promissora para qualquer profissional que queira ingressar aí no ramo de beleza, principalmente agora dos biomédicos, que conseguem aplicar uma série de técnicas, procedimentos invasivos que um esteticista ainda não tem habilitação. Jéssica, como você vê esse mercado da biomedicina daqui a 10 anos para os biomédicos? O que você espera do mercado de trabalho aí daqui a 10 anos para os biomédicos na área de estética? Olha, eu acredito que o nosso conselho, ele tá bem forte, assim, porque já esse tempo que eu tô estudando, a gente está aos 4 anos aí, eu já vi a biomedicina perder a habilitação em estética, ganhar de novo, e a gente ganhou muito nesses 4 anos, né? Eu acredito que a biomedicina só tem a crescer para todas as áreas, não só na estética, mas eu vejo sim a estética crescendo muito, o mercado vai ser bastante concorrido, acho que daqui a 10 anos vai ter muita concorrência, porque muita gente está estudando para entrar, mas é o que eu falei, se você é um profissional habilitado, que sempre está atualizando, você tem que ser bom nisso. Se você for bom, acho que o mercado de trabalho está aí para todos nós. Eu defendo muito a biomedicina para essas áreas. Perfeito, muito bom, parabéns. Obrigada. Pessoal, nós chegamos agora ao final da nossa primeira noite de apresentações. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui presente, agradecer aos alunos, parabéns por cada um dos trabalhos, vocês foram excelentes. A gente sabe que o nervosismo muitas vezes pega a gente de surpresa, mas calma, fica tranquilo, já passou. Muito obrigado pela presença dos professores membros da banca e de outros professores que vieram aqui prestigiar o trabalho. Então, agradecimento especial à professora Alessandra, nossa coordenadora, que com tanta maestria
rege o nosso curso, tanto de biomedicina quanto de ciências biológicas. A professora Daniela, excelente no que faz. Muita honra ter você aqui do meu lado nessa banca de avaliação. Professora Cleide, que veio prestigiar os trabalhos da biomedicina também. Muito obrigado, professora Cleide, pela presença. Muito obrigado também à presença de cada um dos alunos dos outros semestres que puderam estar aqui, vendo cada uma das apresentações e tendo esse gostinho aí de como é uma apresentação de TCC. Agradeço muito ao empenho de cada um de vocês. Espero que esse seja só o primeiro degrau que vocês irão subir para conseguir aí, com certeza, uma carreira de excelência. Parabéns a todos. Professora Alessandra? Obrigada, professor Heitor, pelas palavras. Só tenho que agradecer também, né, pela equipe de docentes que eu tenho no curso. São profissionais incríveis, né? Todos vocês sabem o quanto vocês são queridos. Os alunos, obrigada por todos que estavam aqui, né? Os alunos que apresentaram seus trabalhos, parabéns. E os demais que estavam aqui prestigiando e que logo, logo, né, no decorrer dos próximos semestres, serão os próximos. E parabéns a todos. E é isso, gente. Obrigada. Professora Daniela? Pessoal, eles são muito formais, né? Eu não sou tão formal assim. Olha, não, eles são demais. Eu acho que assim, agradeço de estar aí. Vocês sabem o quanto eu amo dar aula, o quanto estou emocionada por essa turma toda aí, de estar indo embora. Realmente o coração fica mole nesse estágio que a gente está, sem poder ir aí dar um abraço em vocês. Mas, ó, como a professora chata, vou continuar sendo chata. Vou dizer o seguinte para vocês. Agora é só o começo. Agora vocês vão começar a estudar. Tudo aquilo que vocês passaram foi só um exemplo, é só um gostinho do que é estudar de verdade. Tenham um futuro brilhante, espero encontrar vocês aí no mercado de trabalho, quem sabe aí, colegas lá na universidade dando aula com a gente. Espero que vocês tenham muito orgulho da profissão, como eu tenho da minha, 24 anos formada, e bato no peito dizendo que eu sou biomédica e que realmente é a melhor profissão que existe. Desculpem os dois que estão aí, mas é o que eu acho. Tudo bem, para os biomédicos, biomedicina é melhor, para os biólogos, biologia é melhor. Perfeito. Mas, Dani, não... Deixa eu falar só um negocinho. Claro. Dani, não é ser chata, não. Eu acho que essa cobrança que vocês têm com os alunos é uma forma de prepará-los para o mercado, né? Porque o mercado de trabalho, ele é bem exigente, né? Ele cobra muito, o conselho exige muito, né? E eles sabem que qualquer derrapada aí fora, eles serão cobrados por isso. Então, acho que não é ser chata, não, é ser exigente, é ser professora, né? É querer o melhor do aluno. Olha, é o que eu sempre falo para eles, ter o doutor na frente da carteira, hoje eu não uso mais meu RG, né? Hoje eu tenho o CRBM e eu ando com o CRBM para cima e para baixo, como todo documento. E eu tenho o doutor na frente, o doutora na frente, que me dá uma satisfação muito grande. É óbvio que a gente gosta de ser chamado de doutor, mas ele vem o peso junto. Hoje, tudo que vocês falarem para qualquer um, seja lá o familiar de vocês ou qualquer pessoa que vai buscar orientação, eles vão acreditar. Então, toma cuidado naquilo que vocês falam, porque vocês podem estar falando qualquer coisa que possa prejudicar as pessoas. Então, vamos ter ciência de tudo que a gente fala, vamos estudar, vamos fazer jus aos 4 anos aí que vocês ralaram pra caramba, que foi duro, mas que chegou ao final. É isso aí. Professora Cleide. Acho que a professora Cleide está com um probleminha no áudio. Bom, pessoal, enquanto a professora Cleide não aparece aí para falar... Desculpa, que eu estava com as duas telas de Teams e o mouse me enganou. Pessoal, parabéns
pelas apresentações. Desejo muito sucesso para todos os que estão terminando. Como a professora Dani disse, vocês estão só começando, a jornada é longa. Continuem se especializando, porque a gente não para de estudar nunca. Novas técnicas virão, então, o que vocês sabem hoje, daqui 5, 10 anos, já será um conhecimento ultrapassado. Então, estudar é algo que precisa estar no seu dia a dia. Então, não pensem que acabou, só está começando, certo, meus queridos? Sucesso para vocês e não desanimem, porque o mundo precisa de profissionais dedicados, de profissionais que queiram o melhor dos seus pacientes, e é isso que a gente espera que vocês queiram, o melhor para o paciente de vocês. Sucesso e boa sorte na profissão. É isso que todos nós desejamos para vocês. Beijo, meus queridos. Muito obrigado, professora Cleide, professora Alessandra, professora Daniela. Galera, muito sucesso. Muito obrigado por vocês terem feito parte aí da minha estrada dentro da universidade. A professora Alessandra me deu a oportunidade de ser o professor do apoio presencial do TCC2 da Biomedicina esse semestre, e fiquei muito honrado de ter vocês aí no finalzinho do semestre comigo. Eu acredito que vocês terão carreiras brilhantes, muita luz no caminho de vocês, e como a professora Cleide falou, esse é o primeiro passo. E eu tenho certeza que a gente se encontra aí fora. Parabéns, biomédicos, e deixo aqui aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Parabéns. E essa semana teremos mais apresentações, né? Ah, com certeza. As apresentações só estão começando. Começaram hoje com biomedicina. Dia 17 teremos mais 7 trabalhos também da biomedicina. Dia 18, o último trabalho da biomedicina, juntamente com ciências biológicas e farmácia. Então, a gente ainda tem quarta e quinta-feira de apresentações. Todos estão convidados. Eu já mandei os convites para todos vocês. Algum aluno quer se manifestar, trazer alguma informação? Não? Professor, eu acho que só um muito obrigado fica. A gente que agradece. Professor, está me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer muito, obrigado mesmo por todo o esforço, ensinamento, professora Daniela, por ela ser uma profissional, não tem nem o que falar, é um espelho, sabe? E muito obrigado mesmo por tudo. A gente que agradece. Professor? Oi? Eu queria agradecer primeiramente a vocês, aos trabalhos dos meus amigos, porque a gente, independente de qualquer coisa, a gente entende o nervosismo, né? Que é surreal na hora. É um trabalho de 4 anos de dedicação e esforço, mas que a gente tem que apresentar um tema em 10 minutos e defender aquilo. Obrigado a todos vocês, meus amigos, obrigado a todos os meus professores, a Alessandra, a professora Daniela, você. E um feliz aniversário para a professora Daniela Roca, que está fazendo aniversário hoje, né? Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, professora! Obrigada, Os microfones e cantar parabéns. Meu Deus. Parabéns! Abre os microfones aí, gente. Essa data querida, muita felicidade, Tudo!
Sim. Daniela. Gente, nunca quis. Hoje a Dani faz ano, o azar é só dela. Cada ano que passa, ela fica mais bela. Agora você não vai. Adorou a Dani! Você vai cantar com quem será também, Heitor? Só me dá um Parabéns, Pro. Obrigada. Parabéns, Dani. Obrigada, gente. Obrigada. Nunca tive um parabéns tão zoneado. E online ainda. Online. Vai estar gravada para a eternidade. Coordenada impossível, hein, Dani? Gente, obrigada de coração. Você sabe que se a gente tivesse a do TCC presencial, hoje a festa seria garantida, né? Porque se tem um povo que gosta de fazer festa, esse pessoal da biomedicina, né? Mas ela vai estar garantida, nós vamos sair dessa, vai todo mundo fazer festa, vocês vão ver. O churras pode ser aqui em casa, hein, Pro, depois que passar. Combinado, tô aí já. Fechado. Gente, obrigada, de verdade, obrigada pela participação de vocês, amei participar da banca. E esse nervoso faz parte. A gente ainda vai estrear muito tempo em muitos lugares, vocês vão ver que vai ser gostoso. Obrigada, Pro. Obrigada, gente. Tchau.